Fala, torcedor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Eu sou o Theo Miranda, estou aqui para falar mais uma vez sobre Santos com vocês. Dessa vez, para falar sobre o empate entre Santos e Mirassol no último domingo. Então não perde seu tempo, já se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu trago para vocês, sempre sobre o Peixe. O Peixe que empatou em 2-2 com o Mirassol fora de casa no último domingo. Um empate que para muita gente ficou com um gostinho de derrota, porque acabou que a gente tomou o último gol de empate nos minutos finais da partida. Mas logo eu mostro para vocês o cenário que pode ter tornado esse resultado compreensível e o que nós podemos tirar de bom dessa partida. Primeiramente, é importante ressaltar que o empate dá mais um ponto para o Santos, que agora na sétima rodada chega a 16 pontos. É claro, é o líder momentâneo da tabela geral, tem a possibilidade de São Paulo e Palmeiras ultrapassarem ele assim que chegarem ao mesmo número de jogos. O Palmeiras tem 5 jogos e o São Paulo tem 6, o Santos tem 7. Então pode ser que Palmeiras e São Paulo passem o Santos ou um dos dois, aí depende do resultado de cada um. O empate que faz com que o Santos chegue a 16 pontos e fique como líder isolado e com tranquilidade de sobra no seu grupo. O Santos, que é o líder, com 16 pontos, 12 a mais do que o segundo colocado do grupo, que é o Ituano, que tem 4 pontos apenas, uma das piores equipes do campeonato. Se é uma das piores equipes do campeonato e está em segundo do grupo, significa que outras duas equipes ainda são piores que ele e estão no mesmo grupo que o Santos. Caso de Portuguesa e Santo André, ambas com 3 pontos. A diferença é que a Portuguesa tem 6 jogos, um a menos que Santos, Ituano e Santo André. Então, se a Portuguesa vencer esse jogo a menos, ela chegaria a 6 pontos em 7 jogos, ficando aí com exatamente 10 pontos a menos que o Santos. Então, o Santos, na pior das hipóteses nesse momento, terá uma margem de 10 pontos para o segundo colocado. Então, com a classificação para o mata-mata, que para a gente é uma das melhores notícias desse ano, é excelente, assim, são 10 pontos que tranquilizam a gente, até porque o mata-mata do Paulista agora dá a vaga para a Copa do Brasil, então para nós é uma notícia excelente que nos dá uma tranquilidade muito maior e a gente vê que o Santos evolui de um ano para o outro. Então vamos adiantar agora para vocês para a partida. Não foi de longe uma das melhores atuações do Santos em 2024, mas também não é um jogo a ser esquecido. Tem pontos positivos e negativos. Vou trazer para vocês algum desses pontos da partida. Começando, é claro, vamos começar na ordem da escalação. Começando do gol, o João Paulo mais uma vez volta a fazer defesas salvadoras. Por um lado é ruim, porque significa que a gente proporcionou chances perigosas ao adversário, mas eu acho que é uma notícia muito boa, porque a reta final do ano passado o João começou a não ser mais um goleiro milagreiro, digamos assim. Eu acho que o clima estava pesado, e agora nesse ano mais uma vez o João faz boas defesas, volta a fazer boas defesas que salvam o Santos, então acho que o clima está mais leve com ele, e a gente volta a ver o João evoluindo, se tornando um dos melhores goleiros do país novamente. Passando agora um pouquinho mais para frente, para a linha de defesa, com o nosso lateral esquerdo, Rainer. O Rainer, que de origem é lateral direito, mas dessa vez foi improvisado mais uma vez na lateral esquerda. Já vinha sido utilizado por lá contra o Corinthians na sexta rodada e voltou a ser o substituto do Felipe Jonathan e do Kevson na lateral esquerda. E mais uma vez, na minha visão, vai bem. O Rainer, é claro, ele não é o ideal, o lateral ideal, é o lateral dos sonhos para o Santista, mas a gente teve uma época muito ruim de laterais, né? Porque tanto na esquerda quanto na direita. Mas focando na esquerda, a gente teve uma época muito ruim de laterais. O Felipe Jonathan teve um momento bom junto com o Jorge em 2019, mas de lá pra cá o Felipe caiu de rendimento e os demais que vieram não se destacaram tanto. O Rainer aparentemente abraça a oportunidade que tem. Ele não apenas por ter marcado, claro, 1-0 para o Santos, que é um golaço, ele tenta finalizar fechado, acaba contando com a infelicidade do zagueiro e felicidade dele. Que jogador bom tem que contar também com a sorte, é inevitável, mas ele marca um belo gol e abre o placar de fora da área, corta para o meio, puxando para a perna direita, que é a perna boa, e finaliza. Então uma jogada interessante, mais uma vez os laterais utilizando o centro do gramado como o Carille gosta, vem utilizando tanto o Aderlan, o Felipe Jonathan também fez isso, e agora o Rainer também fazendo e dando certo. Mas não só por isso ele vai bem. O Rainer, na minha visão, ele tem um destaque defensivo muito positivo, ele tem um aproveitamento de desarmes no solo muito bom. Tanto as divididas pelo chão, o Rainer vai bem. Por exemplo, nessa última partida contra o Mirassol, ele dividiu 8 bolas no chão e venceu 6 delas. Então é um aproveitamento muito bom, um aproveitamento de 80%. Então, defensivamente vai bem o Rainer. Tem um pouquinho de dificuldade na bola aérea, mas nada que comprometa tanto quanto os demais que já passaram na nossa lateral. Mas também, galera, claro, temos que citar um ponto que o Rainer é fraco, que são, na verdade, os cruzamentos. O Rainer não acertou nenhum cruzamento na partida contra o Mirassol. É sim um ponto fraco, mas eu acho que isso pode ser que seja reflexo da posição que ele está. Ele é destro,
Por ele estando na lateral esquerda, quando ele chega na linha de fundo, ou ele cruza com a perna ruim, ou ele tem que puxar para trás, tentar um drible para daí cruzar de perna direita, que é boa. Então acaba que ele força um cruzamento com a perna ruim e não tem um aproveitamento tão grande nesse quesito. Tanto que no jogo não acertou nenhum. Mas passando mais para a próxima posição. Para o meio de campo agora com o Nonato. O Nonato, assim, não fez uma partida ruim. Eu acho que ele não fez nem de longe a sua melhor partida com a camisa do Santos, que na minha visão foi aquele 2-1 contra o Flamengo, onde ele marca o gol também. Mas tem um ponto do Nonato que me incomoda e não é culpa dele. Mais uma vez, o Nonato não é escalado na posição dele. O Nonato não é o nosso camisa 10. Não de número. Se for de número, pra mim também não é, mas não é essa a questão. O Nonato não é o meio armador. Ele não é o camisa 10, ele não é o cara da armação. O Nonato é um camisa 8, ele é um segundo volante. É para ter um meio de campo com, por exemplo, o João Schmidt, que é o nosso primeiro, o Nonato e mais alguém tipo um Juliano, um Casares, ou até o próprio Otero, que mais pra frente vai entrar também. O Nonato não é o cara da armação. Mais uma vez, assim como no ano passado, o Marcelo Fernandes utilizou ele assim. E ele não vai bem naquela posição. Então acho que a gente acaba queimando o jogador. O Santos mesmo cai de rendimento porque não tem um poder de armação tão grande. Então acho que o Nonato, mais uma vez, não vai tão bem. Muito por conta da posição que colocam ele para jogar. Não é tanta culpa dele em si. Já falando, aproveitando esse gancho da não armação do Santos. Os camisas 9 do Santos estão com problema, mas amanhã vai ter um vídeo sobre o camisa 9. Eu quero falar para vocês que não estão me satisfazendo, nenhum deles vem bem. Furt, Bigode e Morelos, nenhum dos três tem me agradado, é uma preocupação que eu tenho para esse ano, mas eu prometo um videozinho amanhã sobre os camisas 9 dos centroavantes do Santos. Mas falando sobre a armação, quando o Morelos entra no lugar do Nonato. E aí o que acontece? O Morelos não é meia, o Morelos é centroavante. O Bigode não é meia, o Bigode é centroavante. O Santos volta para aquele problema que foi o Santos do Orlando Ribeiro em 2021, por um dos piores esquemas táticos na minha visão, que é o 4-2-4. Por que não é o 4-4-2? Porque os dois pontas do Santos eram ofensivos. Era o Pedrinho, por exemplo, então era um ponta ofensivo, então ele era ponta, ele não era um meia direita, ele era um ponta, atacante, então ele não faz a linha de 4, ele faz uma linha de 4 lá na frente, junto com outro ponta na esquerda. O Santos joga no 4-2-4, e aí qual é o problema? O 2-4, por um momento foi Pituca e Rincon, por outro foi Pituca e Schmidt. Nenhum desses é armador, assim como o Nonato, apesar do Nonato ser melhor no passe do que esses dois, ou esses três em questão. O Santos joga sem armação, aí tem um problema. Não tem quem ligue a defesa com o ataque, então o Santos cai de rendimento ofensivo por falta de oportunidades criadas. E aí o que acontece? Os centroavantes, o Bigode e o Morelos, têm que sair da área. O que acontece é a hora que o Santos chegar no ataque, tá faltando alguém, porque esses caras tiveram que sair da área para proporcionar uma jogada para a equipe. Então, 4-2-4 contra o Orlando do Ribeiro para mim é muito marcante, porque eu percebo que muitos treinadores, o próprio Marcelo Fernandes fez isso ano passado, o Diniz chegou a fazer isso quando treinou o Santos, mas com o Orlando Ribeiro é mais marcante porque eu sempre percebia que o Carille, por exemplo, ele mexeu, eu acho que ele não quis fazer o 4-2-4, ele quis fazer uma espécie de 4-3-3 com o Morelos e o Bigode flutuando pelo meio, ele quis, mas ele não conseguiu, porque os dois são centroavantes de ofício, que não tem essa característica do sair. Então ele acaba caindo no erro. Os jogadores acabam não sendo qualificados o suficientes para essa função, que é do se movimentar como meia. O Orlando Ribeiro para mim é marcante porque ele queria, em muitos momentos ele escalava o Santos no 4-2-4. E dava errado, obviamente, não funciona. E mais uma vez, contra o Mirassol não funcionou. Acabou que o segundo gol saiu a hora que ele colocou o Otero. Aí que eu queria falar para vocês, o Otero entra na vaga do Pedrinho. Pra mim, outro erro. Ele tinha que ter deixado o Pedrinho para corrigir o erro anterior de ter botado o Morelos na vaga do Nonato. Era quando tava no 4-2-4, a hora que ele tira o Pedrinho, era para ele ter deixado o Pedrinho tirar do Bigode. Tudo bem que aí depois o gol surge do Bigode, mas aí poderia ter sido do Morelos, poderia ter sido de qualquer outro jogador. Mas eu acho que o fato do Otero entrar, o Otero deveria ter sido uma tentativa de substituir o meio, de entrar no meio de campo para corrigir a armação. E ele bota o Otero na ponta, então a gente segue o jogo inteiro com um 4-2-4. Se o Otero entra no meio, por exemplo, na vaga do Bigode, ele ficaria com Schmidt, Pituca, Otero, e daí lá na frente o Otero como meia, né, centralizado aqui no centro, e lá na frente Pedrinho, acho que era o Guilherme que estava na esquerda já, e o nosso querido, naquele momento, o Morelos. Poderia ser o Bigode também, aí sei lá como que teria começado, mas eu teria deixado naquele momento seria o Morelos, porque ele ia sacar o Bigode, o Morelos tinha acabado de entrar. Então ali, pra mim, o cara ele me decepcionou.
No demais, só comentar do segundo gol. O segundo gol é uma fatalidade, eu acho que é uma falha. Schmidt, João Paulo, Messias, todos falham no segundo gol. É uma lambança da zaga do Santos, que infelizmente nos tira 2 pontos, né? Nos impede de vencer e acaba fornecendo um empate ao time da casa, ao time do Mirassol. Mas é claro que, assim, o ideal e o melhor é sempre vencer. Mas eu acho que as circunstâncias como esse empate surgiu tornam o resultado 2-2 compreensível. Porque o Santos enfrenta um Mirassol que foi bem na Série B de 2023, perdão. Série B que infelizmente é a nossa realidade hoje. Então o Santos conquistou um empate fora de casa com uma equipe mista contra uma das melhores equipes da Série B de 2023, que é o campeonato que nós vamos jogar esse ano. Na Série B, claro que a gente tem a expectativa principalmente pelo tamanho que é o Santos, que o Santos vai vencer todas, mas na Série B você tem que fazer o básico, você tem que vencer em casa e empatar fora. Claro que não vai acontecer porque é muito difícil terminar invicto, mas você tem que fazer a lição de casa, vencer em casa. E daí fora de casa, você, claro, tenta vencer, mas pelo menos um empate. E o Santos empatou com uma boa equipe fora de casa, com um time misto, por conta de uma falha, muitas circunstâncias que tornam o resultado compreensível. É claro que se o Santos fosse com a equipe principal, com o Giuliano, com o Schmidt desde o começo, com o Felipe Jonathan, com o Joaquim que não jogou porque estava suspenso, teve que o Messias que falhou no gol. Então são quesitos que tornam o resultado compreensível, que fazem com que a gente possa acreditar que o time profissional, o time principal teria vencido. Então eu acho que a gente tem que se tranquilizar, não é motivo para se assustar, até porque o Santos põe um time misto, porque quarta-feira tem sanção, é motivo para poupar, não tem porquê, o Santos já está bem encaminhado na classificação, tá, sabe? O Santos quer fazer um teste, quer tentar ganhar um clássico, mais um, porque já venceu o Corinthians. Então para mim é compreensível poupar os jogadores e é compreensível o resultado. Claro que a gente busca focar em evoluir, e melhorar, mas é compreensível, foca em vencer, mas é incompreensível esse empate contra o Mirassol. Então é um empate que tem um gostinho de derrota para muita gente, mas para mim é um empate como qualquer outro. É um empate que não muda muita coisa, porque para mim o cenário ainda tá bem, o clima tá bom, eu vejo uma evolução no Santos, é o que me tranquiliza, que eu vejo um Santos melhor em 2024, um Santos bom em 2024. O Santos já está classificado para o mata-mata do Paulista. Nos últimos 3 anos a gente não passou dessa fase, então a gente já vê um início melhor. O Santos na 5ª rodada chegou a 3 vitórias. Nos últimos 3 paulistas, somando a fase de grupos completas, a gente chegou a 3 vitórias em cada um. 3 vitórias em 21, completa a fase de grupos. 3 vitórias em 21 com a fase de grupos completa. 3 vitórias em 23 com a fase de grupos completa. E 3 vitórias em 2024 em 5 jogos. Então eu vejo evolução para mim, tranquilidade, cabeça no lugar. Seguiremos com o nosso objetivo, com o nosso esforço. E tudo, para mim, está caminhando para um final positivo nesse ano de 2024 para o Santos. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que todos vocês tenham gostado do vídeo, do resultado. Acho que, querendo ou não, acaba que não é o ideal, como eu já disse anteriormente, mas para mim tudo bem. Espero que vocês não tenham ficado insatisfeitos com a partida que fez o Santos. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela. Se inscreva aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, até a próxima. Muito obrigado e valeu!